E chegou esse momento especial aqui do Bênção da Noite, esse estudo bíblico. E quem sempre nos ajuda aqui a compreender ainda mais a palavra de Deus é o Padre Eduardo, ele que é o reitor do Santuário Nacional daqui de Aparecida. Padre, hoje vamos estudar Isaías? Hoje voltamos para o Antigo Testamento. Verdade, né? É verdade. E, na verdade, antes de falar sobre Isaías, eu gostaria de saber quem é o profeta, o que ele faz? Há um teólogo uruguaio, um jesuíta, falecido recentemente, Juan Luis II, e ele tem uma definição muito bonita sobre o que é a profecia, o que é ser profeta. Esse teólogo jesuíta lembra que o profeta é aquele que representa o olhar, o julgamento que o próprio Deus faz da história. O profeta não é apenas aquele que adivinha o futuro, que prevê o futuro, mas é aquele que representa o olhar de Deus sobre o mundo, sobre a história, sobre a realidade, sobre as pessoas. Esse é o profeta, é aquele que é o mensageiro de Deus, aquele que anuncia a esperança de Deus. E quando começa a profecia bíblica, em que época surgem os primeiros profetas? A gente pode dizer que o período de ouro da profecia bíblica é um período longo que vai do 11º até o 4º século antes de Cristo. A gente, de uma maneira muito simples, pode dizer que a profecia bíblica se consolida sobretudo na época da monarquia. Quando começa a existir a monarquia em Israel, começam a existir também os profetas. Por quê? Porque o profeta é aquele que defende a vida, principalmente da vida que é injustiçada. Certo. Agora, quantos profetas, padre, tiveram na Bíblia e quais foram, esses que estão presentes aqui, tiveram então as profecias registradas na Bíblia? Muitos profetas não deixaram livros escritos. Nós temos na Bíblia 4 grandes profetas que são chamados profetas maiores e outros 12 profetas cujos textos são textos mais breves, mais curtos. Por isso que nós os chamamos de profetas maiores e de profetas menores. Nossa, interessante. Agora, por que sempre ouvimos dizer que Isaías é o profeta messiânico por excelência? Certamente você está lembrada, e aqueles que nos acompanham pela TV Aparecida certamente se recordam que normalmente no tempo do Advento, no tempo litúrgico que antecede o Natal, quase sempre nós ouvimos a profecia de Isaías nas leituras da missa. Exatamente por conta disso, muitos profetas falam sobre o Messias, mas o profeta Isaías é o profeta messiânico por excelência, é o profeta que mais fala do Messias, do Salvador, daquele que vem em nome de Deus para trazer a alegria, a bênção, a esperança da vida nova. E existem passagens bíblicas que comprovam que Jesus conhecia a profecia de Isaías? Há vários textos dos evangelhos que mostram Jesus como alguém que conhece as Sagradas Escrituras. Jesus, por exemplo, faz muitas citações ao livro do Deuteronômio, mas Jesus faz referência direta à profecia de Isaías. Certamente você se lembra, Jéssica, daquela passagem do Evangelho de Lucas, quando Jesus vai para a sinagoga de Nazaré, toma o livro do profeta Isaías e faz aquela leitura, aquela passagem clássica do tempo do jubileu, do tempo de alegria. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Jesus está lendo, está comentando uma passagem do profeta Isaías. Mais do que isso, Jesus assume como sua essa imagem de um Messias que vem a partir da graça de Deus. Mais ou menos Jesus orienta e guia a sua missão inspirado pela profecia de Isaías. Nossa, que bonito. E existe, padre, algum tipo de relação entre profecia e esperança? É correto dizer que todo profeta é anunciador da esperança? Eu até ia sugerir, Jéssica, que a Central da Esperança elegesse o profeta Isaías como seu padroeiro por causa disso. É verdade. Porque Isaías é também o profeta da esperança, é o grande anunciador da esperança. É verdade que alguns profetas, entre eles Jeremias, por exemplo,
alguns profetas falam também das dificuldades, insistem nesse tema da dificuldade, do erro, das coisas que precisam ser mudadas, e Isaías também faz isso. Mas não é exagero dizer que Isaías é o profeta da esperança, é o profeta da vida nova, é o profeta da alegria. E, Padre, o servo sofredor, descrito por Isaías como o homem das dores, consegue ser também sinal de esperança, apesar de todo o sofrimento que ele assume sobre si mesmo? O servo de Isaías, o servo sofredor, é um personagem misterioso até da profecia de Isaías. O profeta fala de 4 cânticos do servo e, de modo geral, o servo sofredor, dizem os estudiosos da Bíblia, o servo de Javé, o servo de Deus, descrito pelo Isaías, ele é símbolo do próprio povo. Ele não é apenas um personagem, um indivíduo específico, mas ele é o próprio povo que assume diante de Deus a sua vocação. Mas a tradição cristã sempre leu esses textos do profeta Isaías, enxergando nesse servo a figura do próprio Jesus. Também por isso, Isaías é o profeta messiânico por excelência. Sobretudo quando a profecia de Isaías fala do servo sofredor, a tradição cristã vê claramente a figura de Jesus, pela sua rejeição, pela imagem do servo que sofre, que é condenado, que é ridicularizado, mas que encontra em Deus a salvação. É a figura de Jesus, a figura bonita de Jesus. Por isso que, mesmo sendo o profeta da esperança, Isaías mostra que a partir do sofrimento, da rejeição, da dor, é possível ter esperança, a esperança do Messias que vem para nos salvar. Verdade. Padre, de que maneira Isaías aborda os temas justiça e paz ao longo da sua mensagem profética? Isaías é o profeta da esperança, é o profeta do Messias, é o profeta messiânico, mas ele também é o profeta da justiça e da paz. Aliás, toda a tradição profética faz referência a isso, toca nesses assuntos que dizem respeito à promoção da justiça, à promoção da paz. E o profeta Isaías, Jéssica, tem uma expressão muito bonita. Isaías diz que a paz é fruto da justiça. Não existe paz se não houver justiça, se não houver valorização do ser humano. A justiça não é, na teologia de Isaías, não é um conceito qualquer, não é um conceito desligado da vida, ao contrário, a paz é sempre fruto da justiça. Mas a profecia de Isaías, ela é mais insistente ainda. Ela chega a dizer, o profeta chega a dizer que com o Messias as espadas se transformarão em arados e as lanças se transformarão em foices. É uma linguagem bonita, poética, e ela traz essa esperança, a esperança de que, com a graça de Deus, nós seremos capazes de transformar tudo o que pertence à guerra ao mundo da agricultura. Nós não podemos nos esquecer que o mundo da Bíblia é um mundo rural, é um mundo do campo, e Isaías tem essa linguagem que não é só uma metáfora, que não é só poesia, mas que é uma mudança no jeito de entender a sociedade, de entender a organização do mundo. Você já pensou nisso? O que significa transformar em arado o que é espada, transformar em foice aquilo que é flecha, aquilo que é lança? Significa uma nova compreensão do mundo. Isaías, eu acredito que deve ter sido muito sensível, observando realmente a vida do povo e ali também, é claro, sempre tendo a luz de Deus. Agora, Padre, Isaías fala da ecologia, como o senhor bem disse, né? E parece propor, inclusive, uma nova ordem social. Isaías vive naquele mundo árido, no mundo de deserto, de terra seca. E para falar da profecia do Messias, Isaías imagina o deserto se abrindo em flor. Essa é a beleza de uma nova ordem social, de uma nova ordem ecológica, o mundo se transformando, a secura, a aridez do deserto vai se transformando num grande jardim.
talvez numa referência àquilo que Gênesis fala em relação à criação do mundo. Mas mais do que isso, Isaías fala de novas relações humanas, onde o cordeiro e o lobo vão pastar juntos no mesmo campo, onde as crianças não serão atacadas por serpentes. É uma nova ordem social, é um novo conceito de mundo. É a esperança do profeta, Jéssica, a esperança de quem acredita na graça, na força, na ternura de Deus. É muito bonito, gente. Logo no início aqui de Isaías, nós temos então a palavra que normalmente, né, nós lemos, assim, eu gosto muito, assim, sempre acompanho. Eu criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. E aqui logo no início fala, o boi conhece o seu dono e o jumento o curral de seu senhor. E assim vem essa descrição toda, né, que o padre acabou de falar, sobretudo sobre o homem do campo, a questão da ecologia. Nós estamos aprendendo muito, padre. Eu confesso que estou muito feliz assim com essa oportunidade e tem pessoas que nos acompanham nesse momento e uma pessoa mandou pra gente uma pergunta através do WhatsApp. Vamos acompanhar. É do Ricardo Santos. Ele disse, boa noite, Padre Jéssica. Tenho uma dúvida. Eu vou ter que chegar mais perto, gente. Aqui, licença, não enxergo, padre. Tenho uma dúvida. Ser profeta é ser vidente? Qual a diferença? Continue com os estudos bíblicos. Eu e minha família temos gostado muito. Obrigada. O Ricardo Santos é de Guarulhos, São Paulo. Padre, então ser profeta pode ser comparado a ser vidente? Qual a diferença? A definição típica grega de profeta é bem diferente dessa. No texto grego, o profeta significa o mensageiro, o anunciador, é aquele que fala em nome de quem. Esse é o sentido do profeta na língua grega. Mas na língua de Jesus, existe também essa ideia, a ideia de que o profeta é também aquele que é capaz de entender as coisas que estão por vir. Mas eu penso que essa definição, Ricardo, a definição mais importante nos faz pensar no profeta não como alguém que olha para o futuro como se fosse um místico, um adivinho, alguém que está querendo, a partir de nenhum contexto, entender o que vai acontecer. Ao contrário, o profeta é sempre alguém que está ligado à história, à vida humana. E o que dá a capacidade do profeta de prever o que vai acontecer, porque o profeta também é capaz de prever isso, mas o que dá a capacidade de prever o futuro é entender as relações sociais, entender as relações humanas. Por exemplo, o profeta Isaías fala do fim do exílio, do fim desse momento que para o povo de Deus foi um momento de muita dor, de muita tristeza. Por que ele consegue prever isso? Por que ele consegue prever a esperança de um Messias? Porque ele tem fé, porque ele acredita em Deus. Por isso que o profeta é profeta, como diz Juan Luís II, não só porque é capaz de prever o que vai acontecer, mas porque ele é capaz de olhar o mundo com os olhos de Deus. E todas as vezes que nós somos capazes de olhar o mundo com os olhos de Deus, nós podemos entender o que vai acontecer com a nossa vida. Ai, meu Deus, a gente fica aqui com a palavra de Deus nas mãos e a gente se emociona mesmo acompanhando. Aqui eu estou lendo Isaías 45, aqui o versículo 8. Orvalhai, ó céus, lá do alto, e façam as nuvens chover a justiça. Abra-se a terra e produza salvação, e faça germinar juntamente a justiça. Muito bonita, gente. Você tem a Bíblia na sua casa? De repente, eu estou aqui em minhas mãos com a Bíblia Sagrada de Aparecida. Ela é da editora Santuário. Se você não tem uma Bíblia na sua casa ou se você deseja presentear uma pessoa que você ama, ligue para nós 0800 16 0004, viu? Pode ligar, fazer o seu pedido. Você tem não só essa edição aqui, não é essa Bíblia desse tamanho, mas tem também com letras maiores. Eu acho que eu estou precisando dessa, né, padre? Tem das mulheres, tem dos homens. E você está pensando em presentear alguém? Às vezes a gente fica pensando, né, eu vou, sei lá, ver alguma coisa tal.
De repente a Bíblia é um presente mais que especial para você oferecer, sobretudo, àqueles que você ama. Bíblia de Aparecida, viu? Em casa eu tenho e eu sempre indico, não é, padre? E eu sempre digo que, para o estudo da Bíblia, o padre Raimundo Vidigal, que traduziu a Bíblia de Aparecida, ele sempre apresenta, antes de cada um dos livros, ele apresenta uma pequena introdução, uma introdução curta, mas muito importante, sobretudo para o livro do profeta Isaías. A introdução que o padre Raimundo Vidigal apresenta é excelente. Antes de começar a ler, seja qual for o livro da Bíblia, leia a introdução que o padre Raimundo Vidigal escreve para cada um dos textos bíblicos. Verdade, tem aqui, ó, eu abri os livros das crônicas, então tem aqui essa explicação, enfim, aí você pode fazer a sua leitura. Indicação daquela de bons amigos, hein? De família para você.